Parafatologia, página 2, primeira linha. Poderia falar de sua experiência pessoal a respeito da projeção lúcida de mental soma? Essa projeção lúcida de mental soma eu tive uma única experiência, tá? Mas assim, é algo muito bacana. Eu fiz uma viagem para Curitiba, 8 horas, 9 horas dirigindo de carro, e eu fico muito tenso na direção. Você fica sob estresse, né? Ultrapassa, acelera, diminui, 8 horas vivendo isso. Cheguei de noite em Curitiba, eu e mais 2 pessoas, fomos se hospedar no hotel ali no centro, não lembro a região direito, e eu deitei. No que eu deitei, eu senti nitidamente eu saindo do corpo e flutuando dentro do quarto, mas essa saída era um ponto de energia. Para mim, era a minha projeção de mental soma. Eu saí como um ponto de energia, um núcleo, pode ser o que? Uma ervilha, talvez o tamanho da ervilha, fazendo uma correlação muito simplista, simplória, né? E esse ponto de energia, ele tinha uma psicosfera talvez de uns 30 centímetros e ele gravitava no ar, ele foi subindo. Aí chegou um momento que eu encostei na parede do quarto e eu ia atravessar, me deu um receio. Aí eu voltei para o corpo. Tá? Isso para mim foi a projeção de mental soma. Tem a questão da luminosidade, do ambiente, tem essa questão que você capta as ideias mais facilmente nesse estado. Agora, uma confusão que eu vejo que as pessoas fazem é que elas dizem que a projeção de mental soma não tem forma. Parece que tem algumas abordagens. Isso para mim é um erro. Tá? Ou a dimensão, a pessoa de mental soma, às vezes, ela está na dimensão das ideias e que não tem forma. Não necessariamente, ela pode estar projetada de mental soma nesse ambiente intrafísico. Então, mas, Vanderlei, olha só. Cada veículo, ele vai para uma dimensão específica. Por isso que você tem, inclusive, a diferenciação dos veículos para manifestação. Então, soma, a dimensão intrafísica mais evidente. Você tem o psicossoma, que estaria num outro nível de dimensão, energossoma também, a dimener, como nós falamos. Agora, o mental soma, quando você fala que tinha parâmetros, inclusive mais próximos dessa dimensão física, pelo que se conhece, do que se estuda do mental soma, isso não seria uma projeção de mental soma. Porque na projeção de mental soma, o veículo é para a dimensão mental somática. E a dimensão mental somática, ela não teria esses parâmetros. Então, pode ser, o psicossoma, ele é plástico. Ele pode ser moldado do ponto de vista da forma, do formato. Ele poderia estar se apresentando como você colocou. Mas o que não corresponde, se você for olhar, é a questão que realmente existe a dimensão mental. É um outro nível de dimensão. Que é a dimensão, por exemplo, das CLs. Certo? Então não há essa correspondência, pelo menos do que a gente conhece, diretamente com essa. Então, por exemplo, não haveria parede, não haveria esses elementos como você está trazendo. Então, possivelmente, baseado no que você está falando, seria ainda uma projeção de psicossoma, contudo, com um formato muito próximo no formato de mental soma. Eu penso um pouco diferente, Locha. Eu penso que foi uma projeção de mental soma, não defendendo essa pequena experiência que eu tive. Tá? Porque dessa experiência, nessa experiência que teve de projeção, houve-se, parece que um abertismo ideativo maior. Mas isso, quando você está de psicossoma, isso é possível também. Porque se você comparar o psicossoma com o soma, se a pessoa está numa projeção positiva, pensa numa projeção que foi patrocinada por amparadores. Tanto que a projeção permite você acessar verpons. Você pode ter muitas ideias, tem a projeção que você depois volta e vai fazer muita coisa. E não precisa nem ser só a projeção mesmo, a pessoa saindo totalmente. Um fenômeno de pangrafia, a questão ideativa, a pessoa está no soma. A questão ideativa, então, vai longe. Outra coisa, conexão com central extrafísica da verdade, ainda há pouco você falou também aumenta radicalmente a condição ideativa.
né, profusão de ver pons ou possibilidades da pessoa acessar ver pons. Então, este critério, claro, com o mental soma seria isso muito mais. Mas essa melhoria ou expansão na capacidade ideativa, né, de trabalhar com conceitos ou complexidade maior cognitiva, ela é possível já com o mental soma. Tá? O que você tem que lembrar é, por que existem esses diferentes veículos? Esses diferentes veículos são para manifestação em dimensões diferentes. E existe essa dimensão mental, que ela é para o veículo do mental soma. Então, se você teve balizadores que indicam a proximidade desta dimensão nossa, isso indica que não estava na dimensão mental. Então, o mental soma ele só está na dimensão mental. Entende? Eu penso de outra forma. Eu penso que Pode ser que tenha alternado. um veículo pode se manifestar em outra dimensão, sim. Eu penso. Agora, eu preciso ter um rol de experiências maiores para corroborar o seu argumento ou corroborar o meu. Pensa só o seguinte. Quando você tem um psicossoma que vai se manifestar no intrafísico, só com materialização. Ele precisou de energia física. Aí já não é o psicossoma puramente. Porque ele está na dimensão extrafísica mais próxima a nós. Então, veja, você não consegue ir com soma para a dimensão extrafísica, não tem lógica. A mesma coisa, o psicossoma, para ele se manifestar aqui, psicossoma, na verdade ele não se manifesta direto, ele precisa de um médium, por exemplo, que vai fazer a materialização, ectoplasmia. Então, cada dimensão é adequada para um veículo. O veículo ele não consegue. Você não tem materialização, por exemplo, de mental soma. Nem de psicossoma a rigor. Né? O que tem é a ectoplasmia e materializa ali. Mas precisou da energia física, dimensão física. Então, os veículos, eles são para cada dimensão. Lembra disso. É bom você olhar. Isso não invalida a sua experiência, que foi uma experiência projetiva. Agora, você vai compreender mais esse processo do que é um veículo para um tipo de dimensão. Entende? Eu só ia também para tirar dúvida o fato de eu estou aqui no soma, mas eu estou fazendo interpretações através do meu mental soma. Meu soma não funciona aqui se eu não tiver um mental soma trabalhando, né? O processo da coincidência, mas o seu mental soma, ele está na dimensão mental. Ele está na dimensão mental, mas é ele que está fazendo a verificação do ambiente, do local, dentro daquela... Essa interpretação intrafísica. Através de soma, não, é projetado, e assim no vai. caso do Giderley, projetado de psicossoma, é o mental soma que está fazendo as interpretações, que está... mas ele ainda está restrito, como você falou, não está na dimensão mental propriamente dita. Mas ele está ligado a essa dimensão. Foi o que eu comentei, né, Pilar? Eu acho que um veículo pode ser. Tem algum certo nível de manifestação em alguma outra dimensão. Penso. Isso. Mas olha, é bom ver, porque aí são os critérios até de... Agora, uma outra abordagem, Locha, uma outra experiência, não minha, né? De consciência chegar de mental soma, que é a mesma característica, um ponto gravitando no ar, chegar perto de você. Essa experiência também já tive algumas vezes, tá? E para mim era a projeção de mental soma. E quando a consciência chega algumas experiências que eu tive uma experiência do que a minha propriamente dita chega perto, eu conseguia captar mais ideias dessa projeção de mental soma dessa pessoa. Então, sei lá, a gente tem muito ainda para pesquisar a respeito da soma. Você perceber, né, você pode até, aí tem N fenômenos a partir disso. Uma clarividência, você pode perceber o extrafísico e você está no intrafísico, certo? Você continua no intrafísico, a consciência está no extrafísico e você está tendo a clarividência. Isso não significou que você mudou de dimensão, você está nessa dimensão. Mas você está percebendo a dimensão extrafísica. Você tem uma descoincidência que permite acessar isso. E não necessariamente você se projetou totalmente. Correto? Então, percepção novamente. O parapsiquismo permite isso para você. Então, você tem condições de poder ter uma vivência, mesmo percebendo, só que
como a gente falou, pelo que a gente estuda, se você olhar todos os estudos, até a partir da própria Conscienciologia, cada veículo ele tem uma função. A função é manifestação numa dimensão. É por isso, por exemplo, que uma CL ela não consegue mais ressomar. Você não vai ver a CL estando na dimensão intrafísica, porque ele não tem mais esse veículo. Não tem como, não tem nem psicossoma, muito menos o soma. Ele não tem como se manifestar diretamente. Entende? Então precisa ter um meio do caminho. E aí a pessoa vai ter uma expansão de consciência, vai ter alguns fenômenos parapsíquicos que permitem a interação, por exemplo, com uma CL. Tá? Mas isso aí são coisas para pensar, para pesquisar, para avaliar. Né? Agora a questão de Goiânia. Professor Gilderley, Parafatologia, página 2, quarta linha, poderia relatar a lisura dos propósitos expressa na própria psicosfera? Essa lisura diz respeito à limpidez de ideia, né? Se a pessoa consegue ter um propósito, pensionizações, ideias, abordagem, sem querer tirar vantagem dos outros, sem querer ser mais que os outros. Isso vale muito a pena se pensar, tá? Uma ideia que tem me ocorrido ultimamente, que a pessoa que defende muito a autoimagem, ela não está em paz. Então é um propósito para ser analisado, né? Isso corrobora muito a questão da lisura dos propósitos expressos na própria pensionosfera.